Agora a gente vai resolver a segunda prova e essa prova ela é diferente da primeira que a gente tinha, porque a primeira ela é sobre a maioria das questões, né? Tinha o Windows e o resto era Word e Excel. A segunda tem sobre hardware e também tem um pouco de redes e outros conceitos de internet. Então ela, no geral, ela serve tanto para o médio quanto para o superior. No final tem uma questão de redes que ela parece ser muito específica, tá? É uma questão parece mais técnica, então parece pouco provável para o superior, acho que seria só para o médio. Mas de qualquer forma, pessoal, eu vou comentar vários conceitos importantes no desenrolar das questões, então acho que vale a pena, tá? Vamos lá. Esta prova é para assistente social do programa Incluir. No outro vídeo, eu coloquei na descrição do vídeo, seria a minutagem, tá? Com cada uma das questões, caso vocês queiram pular e ir para alguma diretamente, porque algumas questões são muito simples. Mas não esqueçam, pessoal, que se for apenas pela resolução, tu poderia apenas pegar o gabarito, na verdade, e olhar, né? O meu objetivo é que, além de resolver as questões, eu te mostre por que as alternativas erradas estão erradas e aproveite o contexto da questão para te mostrar mais algumas coisas, mais alguns comentários. Então, vale a mesma coisa aqui, tá? Bom, para começar então, a questão 11 diz assim, ó, qual das alternativas a seguir é um hardware ligado diretamente à placa-mãe, ou seja, que não precisa de cabos para fazer essa ligação? Eu tenho que admitir o seguinte, a prova anterior não tinha nenhuma questão com problema, digamos. Eram questões normais, fáceis, sim, fora aquela do Excel, mas eram questões normais. Agora, aqui, e não parece ser algo comum nas questões de hardware, tem algumas ambiguidades, algumas coisas um pouco confusas, assim. Por exemplo aqui, qual hardware não precisa de cabos? Tá? Bom, o HD precisa, ok. Se tu tiver um HD, um SSD, eles funcionam através de cabos, tanto faz se ele for externo ou não, em algum momento ele tem cabos para se conectar, tudo bem. A fonte de alimentação, logicamente, funciona por cabos. Existem, inclusive, fontes que... A maioria das fontes vem com os cabos emendados nela, tu conecta todos os dispositivos, mas existem também fontes chamadas de modulares, onde os cabos ela só tem entradas e tu coloca os cabos separadamente. E a memória? Essa é a questão. Porque tu vai dizer, fácil, a memória. Pessoal, a gente está falando de uma prova de concurso de informática. Memória é totalmente genérico. O que é uma memória? Pode ser um cartão de memória, ok, sem cabos. Mas pode ser a memória RAM, eu acho que é uma referência à memória RAM, que ela também é conectada sem cabos. Mas, pessoal, o HD é uma memória, entendeu? Tanto é que a definição é memória de armazenamento massivo. O HD, o SSD. Então, essa questão realmente está mal elaborada, não faz sentido. O gabarito é B e a gente vai aceitar que é B, mas memória está genérico demais para a gente poder aceitar de verdade que essa seja a alternativa, porque a gente tem muitos tipos de memórias diferentes. Inclusive, a gente tem memórias que nem sequer possuem uma parte que daria para considerar completamente física. A memória virtual, ela é armazenada no HD, mas eu chamo de memória também. Eu tenho a memória cachê ou cache, por exemplo, que é outro conceito também, que pode ter a parte hardware e parte dela que seja apenas software, digamos, dentro do computador mesmo, dentro do Windows, dentro do dispositivo, alguma coisa assim. Tá? Então, pessoal, a meu ver, a alternativa B não está muito bem explicada. Se dissesse diretamente memória RAM, ok. Tá? Bom, vamos lá, número 12. Os tipos de hardware que recebem dados do computador são conhecidos como hardwares de... Também não está tão boa, mas está melhor que a anterior, pelo menos. Porque o que acontece, pessoal? Diz aqui hardware que recebe dado do computador. Tá, então, o monitor, por exemplo, ele fica recebendo dados da placa de vídeo ou o que for responsável para enviar dados de vídeo e ele exibe esses dados para ti. Então, no caso, ele é um equipamento, um periférico de saída. A impressora também. Só que notem que, se for um hardware de entrada e saída, como por exemplo uma multifuncional, ele também recebe dados do computador. O melhor seria que dissesse no enunciado alguma coisa no estilo: os tipos de hardware que recebem dados do computador ou unicamente recebem dados do computador. Se tivesse essa expressão, tá, até seria um pouco melhor de resolver. De qualquer forma, recebe dados do computador e repassa para nós, usuários. Então, periférico de saída.
Periférico de entrada é o que envia dados para o computador e depois entrada e saída é o que faz as duas coisas, ok? Questão 13. Os softwares são divididos em algumas categorias. Das alternativas a seguir, um software do tipo básico é, essa sim é bem simples, uma questão sem problema nenhum. A gente tem o software, três categorias essenciais de software, que é o software básico, o software aplicativo e o software utilitário. O software utilitário, ele é alguma ferramenta para reparar o sistema, por exemplo, como por exemplo antivírus, defragmentador de disco e assim por diante. O software aplicativo são os programas. Então, o Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, AutoCAD, o que tu quiser, todos esses programas são chamados de aplicativos. E software básico é o software essencial para o funcionamento do computador. No caso, o sistema operacional é essencial para o funcionamento do computador. Tá? Ele é considerado um software básico. É o principal exemplo que a gente tem. Pensa desta forma. O computador funciona se ele não tiver o Word? Funciona. Tá? Talvez não para o que tu quer, mas funciona. O computador funciona se não tiver algum sistema operacional? Não, aí não funciona. Da mesma forma, pessoal, Android é um sistema operacional, só que é um sistema operacional para o celular. Então, é necessário que tenha algum sistema. O que eu estou querendo dizer é que o celular, sem o WhatsApp, ele funciona. Tu pode achar que não, mas ele funciona. Agora, sem Android ou outro equivalente, se for outro modelo de celular, não vai dar, não vai funcionar. Questão 14. Um programa é um software livre se os usuários possuem as 4 liberdades essenciais. Qual das alternativas a seguir não é uma dessas liberdades essenciais? Eu vou demonstrar primeiro, diretamente do site da GNU, quais são as famosas liberdades essenciais. Bom, então aqui a gente está no site da GNU, que também oferece uma licença para softwares livres, né? E ela está ligada à Free Software Foundation, como vocês podem ver aqui. Esse tipo de conteúdo, a melhor referência são os sites mesmos relativos, tipo sites que tratem desses assuntos, porque é bastante discutível as definições. Não existe um consenso, digamos assim, tá? Bom, mas indo direto para cá, nesse trecho diz assim, ó, as 4 liberdades essenciais. Um programa é software livre se os usuários possuem 4 liberdades. Quais são elas? A primeira liberdade, a liberdade zero, inclusive tem uma explicação por aqui em algum lugar que diz que se chama liberdade zero porque ela foi criada depois das outras. Tá? Você começou no número 1 e ela se inventou depois. Bom, a liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito, ou seja, tu recebe um software, tu pode usar para o que tu quiser, ele é um software livre, mas é o primeiro requisito, tá? É a primeira liberdade. Como assim? Ora, pessoal, vários softwares são limitados, então eu não posso utilizar ele para determinadas tarefas sem pagar, por exemplo. Então, eu tenho um exemplo, um software que ele só me permite que eu use ele localmente em uma máquina e se eu tentar usar em outras máquinas ou tentar usar numa rede, não pode, tá bloqueado. Bom, isso já não seria um software livre. Depois diz assim, liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, essa é a liberdade 1. Para isso, acesso ao código-fonte é um pré-requisito. Código-fonte, o código-fonte é o código que criou o programa, tá? Ele é uma espécie de segredo industrial, mas, no caso, a gente pode ver o código-fonte se ele for livre. E a gente tem uma expressão que se diz open source. Open source é para o código aberto, para o código-fonte livre, que a gente pode ver como o programa foi criado. Programas proprietários não possuem essa característica, então o Windows, o Word, eles têm um código sim que gerou eles, mas a gente não pode ler esse código porque ele é segredo. Tá? Se eu tentar abrir esse código e ver esse código, eu estou burlando a lei, digamos assim. Tá? Quando eu instalo o programa, eu aceito que eu não vou mexer nesse código, nem ver esse código. Além disso, ele está codificado num nível também que eu precisaria de programas especiais para conseguir entender o que diz ali. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar os outros. Então eu posso pegar o software que eu tenho, o LibreOffice, o Linux, alguma coisa assim, e aí eu coloco no pendrive, tem uma pessoa que eu conheço precisando do software, eu digo, tá aqui, ó, toma aqui. Pode parecer uma operação banal, mas se eu fizer isso com o Windows ou com o Word, é pirataria. É pirataria porque eu tenho que pagar uma licença para cada programa que eu possuo. Então, não só isso, para cada instalação dele. Se eu fizer uma cópia, eu não posso nem fazer a cópia, mas supondo que eu fizesse e entregar para uma outra pessoa,
essa pessoa teria que pagar pela cópia e não para mim. Ela teria que entrar na internet e verificar a licença e instalar uma licença nova. Então eu não posso redistribuir cópias. E a última, a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros. Então quer dizer que eu não preciso distribuir apenas o que me deram, ou que eu baixei da internet. Eu posso alterar a cópia, eu posso pegar, imagina se fosse possível no Word. Ah, não sei, eu sou o torcedor do Inter e o Word é azul, eu quero eu queria que fosse vermelho. Ok, se fosse um software livre, tu podia ir lá, modificar o código e o Word passaria a ser vermelho, tá? E nesse caso, o que acontece? Eu fiz uma modificação. Se o Word fosse um software livre, eu poderia até colocar o logo de determinado time e dizer, ah, olha só, do Inter, eu pegar e distribuir. Ah, essa é a minha versão Inter. Ou então distribuir as duas. Eu tenho a versão Grêmio e a versão Inter, escolhe. Mas, pessoal, no caso, então, a ideia é que não basta, eu não apenas posso distribuir a versão original, como eu posso distribuir modificações, tá? Com implementos que eu achei interessante para beneficiar toda a comunidade. Tá? Então, essas são as 4 liberdades. É muito importante saber decor, até porque, como tu pode ver, são questões de concurso, né? Vamos voltar lá para a questão. Letra A. Na verdade, diz qual não é uma liberdade. Né? Letra A. A liberdade de estudar como o programa funciona. Essa é uma liberdade. Eu tenho que ter o direito de olhar o código, ter acesso ao código e ver como ele foi feito. Tá? Para estudar, até para desenvolver o meu, se eu quiser. Letra B. A liberdade de executar o programa como você desejar. Exato, eu posso usar ele para o fim que eu quiser. Letra C. A liberdade de distribuir cópias somente das versões originais do programa. Não é garantido, mas eu costumo dizer que quando uma questão de informática traz a expressão sempre, nunca, somente, desconfiem porque é suspeito, tá? Já analisem essa alternativa com mais cuidado porque ela pode ser errada. Neste caso, eu não só posso distribuir as versões originais, eu posso distribuir as alterações, como eu dei ênfase no final da explicação. Então quer dizer que a C está errada. A C não é uma dessas liberdades. Depois tinha nenhuma das alternativas. Bom, a resposta então para a gente marcar é a letra C, a liberdade de distribuir cópias somente das versões originais do programa. Tá? Não, eu posso distribuir cópias das alterações também. Número 15. Baseado em conhecimentos acerca de rede de computadores e suas classificações, qual das alternativas a seguir não pode ser considerada uma classificação de arquitetura de rede? Bom, aqui complica um pouco mais. Então, como eu disse inicialmente, eu acho que essa questão não seria para o nível superior. É confuso dizer isso, né? Mas é que como a prova do nível médio, ela tem o mesmo conteúdo de técnico informático, mesmo não sendo caro, né? Bom, então, o que é uma arquitetura? Eu peguei uma definição aqui de arquitetura. Arquitetura de rede é como se designa um conjunto de camadas e protocolos de rede. As especificações de uma arquitetura devem conter a especificação informações suficientes para permitir que o implementador desenvolva o programa ou construa o hardware de cada camada de forma que ela obedeça corretamente o protocolo adequado. Vamos pensar numa analogia, não sei, é o que me vem à cabeça agora. Mas imagina assim, ó. A arquitetura é um conjunto de regras, digamos, isso inclui os protocolos e tudo mais, mas é uma espécie de combinação entre as pessoas de como algo deve funcionar. Então, digamos que a gente combine entre nós que um carro tem que ter 4 rodas, essas rodas tem que ter pneus, tem que ter um volante, tem que ter portas para poder entrar nele, tem que ter faróis. Ok, imagina que isso é uma arquitetura de automóvel. Outro grupo pode determinar uma nova arquitetura, do tipo, olha, não, eu acho que pode ter uma quinta roda atrás como reposição, pneu adicional. Então, a ideia, pessoal, é que a arquitetura é uma convenção, uma decisão de como vão ser as tecnologias. E por que eu preciso disso? Ora, porque eu preciso que a indústria fabrique coisas de acordo com essa arquitetura. Então, se definirmos que o carro tem que ter tal padrão, a indústria responsável por fabricar a estrada vai pensar nesse padrão. Algumas pessoas que vão desenvolver acessórios para o carro vão pensar nesse padrão. Então, a arquitetura seria padrões diferentes de como a gente pode construir uma rede. É claro que cada arquitetura tem objetivos diferentes, ou, às vezes, elas foram desenvolvidas no passado, algumas delas são abandonadas, são substituídas por outras diferentes. Tá? A letra A, que é a Ethernet, é uma arquitetura normalmente se fala em redes locais, tá? Da conexão das redes, padrão.
Então, já sabemos que é uma arquitetura. Na verdade, é um conjunto. Envolve quais protocolos você usa, que equipamentos vai se utilizar. Entendam que a arquitetura é um conjunto inteiro, que nem o exemplo do automóvel. DSL no caso a gente conhece como ADSL, é a arquitetura relativa a como os dados chegam pela linha telefônica, tá? Então, essa linha de maior velocidade que a gente possui hoje em dia, a partir de 2 megabits por segundo, tá? Que é uma arquitetura também. O nosso problema aqui era assim, ó, imagina que quando tu vai resolver a questão, sendo não especialista, Ethernet e DSL, tu até poderia pensar, isso deve ser arquitetura porque eu já ouvi falar. Até em algum lugar do nosso computador aparece uma placa Ethernet ou DSL, tu no mínimo vai pensar, eu conheço a DSL, deve fazer sentido. Aquele X25 ali é que é um problema, porque de onde saiu esse X25? Lamentavelmente, em listas de arquiteturas, normalmente não figura. Eu até fiz uma pesquisa rapidamente assim sobre a respeito das arquiteturas de redes e nos livros que eu tenho e normalmente não aparece nem na lista. E aí, claro, por que não aparece? Ele não aparece porque é um protocolo bastante antigo, ele surgiu em torno de 1970 e ele, digamos, no começo sim, né, ele era muito utilizado, mas hoje em dia ele meio que está caindo em desuso. Ele ainda é utilizado, mas ele está caindo em desuso. Ele é um protocolo relativo a aplicações mais específicas. Normalmente, quando a gente vê alguma referência a esse protocolo, ele está mais associado ao sistema de telecomunicação ou até às empresas provedoras. Então, tu não vê esse protocolo, ele não está perto de ti. Ele, no geral, está conectando o provedor com a conexão que ele está recebendo ou repassando. Então, é um protocolo meio alheio ao que a gente costuma estudar, porque quando esses protocolos gerais a gente só fala do funcionamento da internet. Por isso que ele ficou estranho dentro dessa questão. Tá? É o que eu posso te dizer de forma bastante simplificada, sem entrar em maiores detalhes. Ela é usada nos provedores, nos sistemas de telecomunicações. Por isso que a gente não vê essa rede, não ouve falar. Então, isso tornou a questão, a meu ver, extremamente difícil, porque eu tinha que descobrir, então, que X25 era uma arquitetura, como eu disse, a A e a B dava para eliminar, mas a letra C seria um problema. E a resposta é a letra D, nenhuma das alternativas, que a meu ver é uma alternativa preguiçosa para os criadores de questões, tá? Mas ok. Não para vocês, eu estou dizendo para quem cria a questão é algo do tipo, eu não sei o que colocar na letra D. Tá, mas tudo bem, brincadeira. Então, pessoal, como é que eu posso resolver esse tipo de questão? Não vamos esperar que ocorra novamente, né? Então, comumente assim. Mas, sinceramente, eu nunca vi uma questão de concurso igual a essa. No entanto, uma alternativa possível é que vocês peguem lá a apostila do médio e deem uma olhada no complemento onde fala das camadas. E nas camadas lá, nas 7 camadas do sistema OSI, que também pode ser chamado de arquitetura, notem que uma pessoa pode dizer, arquitetura OSI ou OSI. Só que aí dentro disso tu tem um monte de protocolos e a pessoa pode dizer, arquitetura HTTP, entende? Então é meio ambígua assim a definição. A gente não costuma usar tanto a palavra arquitetura especificamente. Arquitetura é só o conjunto, depois a gente usa o termo protocolo. Se vocês memorizarem aquelas siglas ou o maior número possível, isso pode ajudar pelo menos a saber que essas siglas dentro do contexto de camadas de rede elas fazem sentido. Nesse tipo de questão, se não fosse o X25, se fosse uma outra sigla um pouco mais comum, a gente conseguiria resolver facilmente, tá? Eu sei, essa questão número 15 foi bem ruim, tá? É muito técnica de verdade, mas eu espero ter ajudado de alguma forma, pelo menos para orientar como é que tu pode estudar. Se tu não tem o material do médio, tu pode simplesmente dar uma olhada na internet, coloca assim, protocolos, ou naquela imagem que eu mostrei para vocês faz pouco, tá? Protocolo, arquitetura de rede, e aí vai vir uma lista ali por camadas, e isso vai ajudar com certeza.